Esse Reels aqui do esmalte retraído deu o que falar. Muitas pessoas me perguntando como é que é esse esmalte, como que consegue. Então, para isso, eu trouxe um convidado especial. Tudo bem? Matheus Burger, da Cerâmica Cosmos, que hoje vai falar pra gente toda a sua pesquisa dos esmaltes retraídos. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Flávia, pelo convite. Bem-vindos ao canal. Bem-vindos ao canal. O que dá ruim é ruim. Como assim, Flávia? Olha só esse esmalte aqui, olha o que aconteceu, ele ficou todo retraído. E ninguém gosta de esmalte retraído, não é verdade? Não, nem sempre, tem gente que gosta. Ano passado teve um italiano que veio dar um curso lá em Cunha e ele veio ensinar exatamente o quê? Esmalte retraído. Peguei meu retraído e pintei de preto fosco. Pintei de salmão e pintei de rosa. E de propósito, fiquei com esmaltes incríveis, inclusive explorando a paleta de cores. Se eu quisesse ter arrumado esse esmalte, era só colocar um pouquinho mais de água e passar uma camada mais fina. Mas pra quê? Agora eu tenho um esmalte com um efeito super legal. Então, olha, esse daqui foi um acidente. Só que, assim, é um esmalte muito bonito e muito valorizado. E o Matheus tem um estudo super bacana que ele vai compartilhar e contar um pouquinho para você agora. Então, pessoal, eu comecei a estudar os esmaltes a partir da minha professora Flávia Santoro, né? Também que me introduziu ali nas aulas do Instituto, lá de Cunha. E a partir da introdução, ela me deu um teste de cinzas de milho, né? E a partir dessas cinzas de milho eu comecei a desenvolver minha pesquisa com esmaltes de cinzas. Então eu trouxe algumas coisinhas para compartilhar. Atualmente essa aqui é a minha principal pesquisa, são esmaltes de cinzas naturais, vegetais, cinza de banana, de braquiária, de laranja, né? Então é uma coleta e um teste, né? Sempre uma pesquisa, porque até mesmo a mesma planta muda de um terreno para o outro. Vou dar um close na peça para vocês verem que coisa mais linda. Então, pessoal, aqui nós temos a cinza completamente fundida, né? Eu trabalho a 1280, 1300 graus, para conseguir ter esse efeito bem escorridinho, né? Aqui a borda com acabamento de óxido de ferro, trabalhadas na terracota lá de Cunha. Esse aqui já é um esmalte que eu trabalhei com caulim local, né? Então eu faço uma pesquisa que vai além das cinzas, vou trabalhando também com rochas e argilas, né? Então o caulim, tá vendo aqui, é um teste dele. Ele é super refratário, tem essas pintinhas, né? Então isso que a gente está vendo aqui é o resultado já do esmalte composto, né? O elemento com mais o feldspato, com mais outras coisas, para a gente conseguir estabilizar e criar uma superfície, né, que para os utilitários interessante que seja lisinha e resistente. Então, geralmente por onde eu estou passando, estou coletando materiais. Esse aqui é o barro branco da minha casa, queimado no forno smokeless, né? A gente tem aqui o efeito do fogo passando pela peça e um pouquinho de sal que foi jogado nessa queima. Então, propriedades, né, materiais diferentes, propriedades diferentes. Quando a gente formula um esmalte, acontecem também falhas, né? Mas as falhas podem contribuir para os efeitos estéticos. Então, num primeiro momento, vamos supor, esse aqui é um esmalte de cinzas que foi queimado no forno elétrico. Então, ele não chegou a fundir completamente e começa a nascer esse efeito que a Flávia está mostrando para a gente aqui do agrietamento do esmalte. Então, gente, dá para perceber que ele estava começando a fundir uma camada mais grossa e ele não chegou a virar aquela superfície brilhante e lisinha, né? O mesmo com essa outra peça aqui, já queimada no forno a gás, então com uma temperatura de 1280 graus, que é o que eu costumo trabalhar, só que com uma camada muito grossa. Se a gente olhar dentro da peça, ela começou a fundir também, mas devido a uma... Então a gente consegue perceber que assim, a própria espessura do esmalte vai interferir, né, no quanto ele funde ou não. A região do forno também vai influenciar bastante. Então, a partir disso, pensando também o esmalte chino, né, que é um esmalte muito tradicional do Oriente, que tem essas qualidades de retração, isso vai criar desenhos na peça, né? Então esse daqui já é um exemplo, um esmalte criado para a gente conseguir esses efeitos, né? Ele tem aqui o caulim, ele vai ter coisas que tem um ponto de fusão muito alto,
E eu trabalho também com as conchas do mar, né? É uma pesquisa que eu tenho de usar a concha calcinada. Olha que coisa mais linda. Ele usa a concha do mar como material, matéria-prima, para fazer parte do esmalte, para conseguir esse efeito aqui incrível. Olha que lindo esse trabalho. Então, gente, Tô falando para o Matheus aqui. Agora você explica o que é calcinada, o que é concha calcinada. perfeito. Então, por exemplo, a própria cinza, né? Ela também é calcinada nesse sentido. Eu preciso pegar um material, queimar ele a 1000 graus para eliminar tudo que é uma parte orgânica e ter então o resíduo final, né? A parte inorgânica da matéria. A mesma coisa a gente pode fazer com o caulim ou com as conchas, né? É muito tradicional enfornar com conchas no forno a lenha para a gente ter uma mancha que é deixada pela concha. E esse material, né, a concha ela esfarela depois, então a gente utiliza isso para fazer uma nova formulação. Então você queima no forno a lenha, depois que você apoia a peça em conchinhas, depois você tira a peça e aquele pozinho da conchinha, você Isso, coleta aquilo tudo, né, de pouquinho em pouquinho a gente enche um saquinho e usa, então, cria uma receita a partir da concha calcinada. tá? E se eu quiser só calcinar a concha, eu posso colocar dentro do forno? A gente pode operar como se fosse uma mufla, né, um potinho na queima de biscoito. Né? A mesma coisa com o caulim também, ou o próprio barro. Então a gente vai eliminar algumas propriedades e impurezas e vai conquistar outras que seria mais estabilidade também com os materiais. E aí você pega esse pozinho da concha que você queimou dentro do potinho e coloca como ingrediente de um esmalte. Ingrediente secreto, esse aí. Aliás, em falar em ingrediente secreto, eu quero ver se você adivinha qual é o ingrediente que ele usou para fazer esse esmalte lindo. Esse aqui, gente, ele é uma coisa muito simples. Ele é basicamente a lama do mangue, né? Então, eu tenho uma conexão muito grande com o mar, eu admiro muito, né, a força da natureza. E aí, sempre achei aquele barrinho fininho, assim, salgado, uma coisa muito gostosa, né? E ali em Paraty tem o Bloco da Lama, que é muito famoso, muito tradicional. Então, eu coletei essa lama e aqui está basicamente só a lama pura, ela não tem outro ingrediente. Então, ela fundiu, deu esse vidrado e, ao mesmo tempo, agrietou, né? Ela diminuiu o tamanho dela em relação à peça. Então, isso que vai trazer esse desenho único em cada peça. Então você pegou a lama, passou na peça. Como se fosse um engobe, né? Queimei em altas temperaturas. Só que a alta temperatura dele, assim, eu falei que o pessoal que mora em Cunha vive num outro mundo que eles não têm noção. Porque a alta temperatura para você para mim funciona ali 1280 a 1300 graus, né? Mas tem ateliês lá, o Suenaga, por exemplo, que queima cone 15, 1400 graus. Então, aí assim, para você conseguir um efeito desse, claro, que além de todo o estudo, quantos anos estudando esmalte? Eu tô 15 anos já de trajetória, né? Um pouquinho batendo cabeça no começo, depois a gente começa muito com as trocas, né? Com os cursos, aperfeiçoamentos também, mas a pesquisa ela caminha com os acertos e erros, né? A gente vai equalizando as receitas e aprendendo muito também durante o caminho todo. Aí o erro vai te apontando, é muito o que eu falei quando eu gravei o Reels daqui. O erro que dá, que você não está esperando, ele vai te apontando um caminho que de repente pode te mostrar o que você tem que fazer para acertar. Mas para isso tem que estudar. E formulação de esmalte não é assim uma coisa, nossa, super mega complexo e impossível, mas realmente você tem que conhecer as propriedades das matérias-primas para conseguir combinar elas, para conseguir formar um material que vai recobrir a peça cerâmica, vai ser queimado, vai fundir o quê? Vai derreter, grudar na peça cerâmica sem o perigo de descascar e, ao mesmo tempo, ter um efeito bonito. Pois é um universo infinito, né? É muito importante ter uma noção de química, né? Da toxicidade dos materiais, e por isso que no meu caso a minha pesquisa vai muito pelo mundo do natural, né? Pensando também as origens da cerâmica. Antigamente a gente não tinha lojas, né? Existiam conexões, lógico, mas a gente era muito limitado ao que tinha ao nosso redor. Então eu sempre tento pensar como um ceramista descalço, né? Dos pés descalços ali, em contato com a terra, formulando e testando. A minha relação com os esmaltes passa muito por um viés quase que gastronômico, né? Então de montar uma receita, fazer um teste, queimar, observar, né? Também o que acontece no comportamento do forno
e trabalhando com altas temperaturas a gente consegue fundir melhor os materiais. Então essa, né, é uma das vantagens e desvantagens da queima de alta temperatura, né? A gente conseguir trabalhar com materiais que a gente não consegue fundir às vezes em temperaturas mais baixas, mas precisar também ter um forno que chegue nessas temperaturas, né? Então, pessoal, esse daqui é um esmalte que foi formulado justamente para causar esse efeito de agrietamento, né? Eu chamo ele carinhosamente de cerebral. Aqui eu utilizei caulim da minha casa coletado, onde a gente vê essas pintinhas pretinhas e esse efeito branco, né, opaco. Usei as conchas do mar calcinada, né, um pouquinho de feldspato também. Então uma receita super simples, mas muito surpreendente para os efeitos, né, de craquelamento, assim. Então, pessoal, quando a gente caminha aí pela cerâmica, né, pelas estéticas e filosofias, a gente pode incorporar também coisas que são, né, de uma temperatura pensar na outra. Então esse daqui, para mim, ele traz muito os princípios do Wabi-Sabi, né, da queima de Haku, que é de aceitar, né, a imperfeição, de deixar acontecer, de não querer controlar tudo, né, e também se deixar surpreender pelo fogo. Demais, né? Muita sabedoria, muito estudo e conhecimento. E se você quiser entrar em contato com o Matheus, ele dá curso de formulação de esmaltes. Formulação de esmalte, Haku, modelagem, a gente está aí para... Esmalte de cinza, quem tem interesse. Também faz queimas maravilhosas, ele acabou de fazer, se você acompanhar o perfil dele lá no Instagram, você vai ver a queima, que ele é doido. Ele fez um forno, que ele fez todos os tijolos do forno. Pois é. E daí ele montou o forno, queimou o forno com as peças e o tijolo, então ele já queimou o forno e queimou peça. E agora ele está com um projeto também de aceitar peças de pessoas que venham fazer vivência durante a queima. Então eu vou deixar no descritivo o contato dele. E é um mundo assim, mais um mundo a ser descoberto na cerâmica. Obrigada, Matheus. Obrigado, Flávia, pelo convite. Pessoal, fica o convite também para o Festival da Cerâmica de Cunha, esse ano em junho. Nós estaremos lá fazendo a feira, participando aí com workshops. E aí a queima do Anagama também vai rolar a abertura, né? Então, esse barro branco aqui, que a gente comentou, foram feitos tijolos, e aí o forno foi construído com tijolos crus, né? Um adobe refratário, uma coisa meio audaciosa, né? A coragem ela é necessária. E a gente fez uma queima de 63 horas, tivemos um resultado muito interessante. Então a segunda queima será aí para o Festival da Cerâmica de Cunha. Esperamos vocês lá, né? Estaremos lá. Estaremos lá. Boa semana. Tchau, tchau.